Que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Oremos. Senhor Jesus, aqui estamos em agradecimento, te pedindo que possamos absorver todos os ensinamentos que serão proferidos pelo irmão. Pedimos proteção, Jesus, para o irmão que fará uso da palavra, para os irmãos, amigos, trabalhadores da Tua Seara, que nos auxiliarão, que possamos, cada um de nós que nesse momento sintoniza com o alto, absorver os ensinamentos que estamos precisando para a nossa caminhada. Abençoa-nos, protege-nos, ampara-nos, hoje, agora e para todo sempre. Que seja feita sempre, sempre a vontade de Deus Pai em nossos corações. Assim seja. Uma boa tarde a todos. Sejam sempre bem-vindos a estes momentos de reflexão, de estudos, à luz da doutrina espírita, e que juntos possamos externar a nossa gratidão ao Criador, ao Cristo, por esta sublime contribuição, essa misericórdia que nos enviaram, que é a doutrina espírita, porquanto nos esclarece acerca da verdadeira vida e que nos dá uma orientação segura para o caminho da plenitude. Recebam o nosso abraço fraternal e o convite sincero para que possamos, durante mais este espaço de tempo, podermos caminhar juntos com Jesus, com os espíritos superiores, a fim de esclarecer e de elucidar temas que são sempre muito atuais e tão importantes para todos nós. E nestes dias em que a humanidade enfrenta a gravidade de uma pandemia, trazemos um assunto, uma temática que é bastante pertinente e importante para todos nós. Baseado numa passagem que está escrita nos evangelistas Marcos, Lucas e Mateus, de uma forma, em João, de uma outra forma, com uma outra perspectiva, mas também de importância e de dimensão profunda. Não são os sãos que precisam de médico. Esta é uma questão extremamente preocupante e atual e bastante considerada nos últimos meses. Há muitas pessoas que, neste momento, têm pensado bastante no conceito de que saúde é a ausência de doenças, é estar bem do corpo físico, de forma a não precisar de medicações, de tratamentos, de médicos e outros profissionais da área da saúde. Enfim, muitos creem que estar saudável é não frequentar os consultórios, as clínicas, os laboratórios, enfim, é não precisar de hospitais, internamentos. Há também um entendimento muito corriqueiro, muito coloquial, não é? Nesta direção de que a saúde deve ser vista sob uma perspectiva, digamos, separacionista, em que a saúde do corpo e a saúde mental fossem coisas dissociadas, distintas, como se fosse possível dissociar e separar corpo e mente, ou psiquismo, como se fosse uma espécie de funcionamento isolado, em que estes dois entes, o corpo e a mente, o psiquismo, fossem absolutamente independentes, sem conexão, afastados, apartados de uma conectividade. Ok, não se pode dizer que essas visões não estejam corretas, porém,
certamente são definições um tanto empobrecidas e muito limitadas. E por que não dizer, em essência, são visões bastante materialistas, o que chamamos na área científica de visão organicista, porque ela é direcionada e ela aponta tão somente para a observação daquilo que nos compõe como corpo físico, os diversos sistemas que interagem entre si apenas como se fossem um amontoado de células, de órgãos e de sistemas. Mas, amigos, ao, enfim, nos aprofundarmos, ao buscarmos um entendimento mais profundo do que de fato seja a saúde, buscando uma compreensão mais ampla, sem dúvida alguma necessitamos observar isto numa direção, num sentido bem mais completo. Algo que contemple uma dimensão maior, mais extensa, dessa condição do ser chamada saúde. Portanto, é desta forma que devemos considerar a saúde para além das questões meramente orgânicas, tão somente físicas e corporais, validando, enfim, um conceito de que a saúde é muito mais do que um estado meramente físico, e sim de que é um estado de harmonia, uma espécie de bem-estar que deve ser organizador daquilo que equilibra a relação entre a mente e o corpo, uma espécie de estado que pacifica o espírito, que eleva, que constrói valores positivos, enfim, que é gerador de vida e que não fica apenas limitada à questão do corpo, às tradições materiais, às limitações próprias das condições, das provações e das expiações, às adversidades que costumamos classificar como sendo doenças, adoecimentos. Não. A saúde, definitivamente, ela não é uma situação restrita apenas ao bom funcionamento dos órgãos e das funções corpóreas. Por isso mesmo, observando órgãos, observando que existem inúmeras entidades que se preocupam a lançar mão e a propor conceitos e desenvolver um entendimento maior no campo da saúde, é que vamos perceber de maneira bem mais abrangente que a entidade, a instituição que mais se dedica e que versa sobre as questões da saúde, que é a Organização Mundial da Saúde, um conglomerado de inúmeras nações com o intuito de levar a toda a população global esclarecimentos, ferramentas, instrumentos, indicações, orientações, sugestões, exatamente a fim de se fazer muito mais acessível e entendido a questão da saúde na humanidade. Foi então que, a partir da Segunda Guerra Mundial, que a OMS passou a considerar, enfim, uma perspectiva mais positiva para definir a saúde. Não ficar restrito apenas e tão somente àquela tradicional visão de que a saúde é a ausência de doença. Muito mais além disso, a OMS propôs então um olhar do ponto de vista do bem-estar social como sendo uma base para o desenvolvimento da saúde. Mais ainda, de que isso é integrar, diante desse conceito, é integrar a preocupação também com a condição mental do ser humano. Porque há de se convir, e é sabido, vastamente hoje aceito pela comunidade científica, pelas pesquisas, pelas práticas profissionais na área da saúde, na área das ciências humanas, sociais, enfim,
que as alterações do organismo humano, via de regra, quase sempre decorrem dos desequilíbrios psíquicos. Assim como a alteração no ritmo cardíaco, numa frequência respiratória, o disparo de uma série de alterações no sistema endócrino, fazendo com que o nosso organismo produza este ou aquele tipo de hormônios, decorrem, por exemplo, de uma alteração a partir de sensações de ansiedade. Um estado chamado um estado ansiogênico, que altera todo um ciclo psíquico, cuja repercussão na ponta da linha, no final desse percurso, está o corpo e as sensações corporais. Portanto, é assim que a Organização Mundial de Saúde vai propor a ideia, o conceito, o qual foi definido e aceito por todos os integrantes que contribuem na formação dessa entidade, como sendo um estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o ambiente em que vivemos, o qual mantém características tanto estruturais como funcionais deste organismo, que somos nós, dentro dos limites que são típicos do nosso ciclo vital, ou seja, é a relação bem estabelecida, equilibrada e harmônica entre nós, com a visão mais integral, e o ambiente no qual estamos inscritos. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista, melhor dizendo, dos princípios da doutrina espírita, que a doutrina espírita nos elucida. Enquanto espíritos encarnados, a saúde vai ser exatamente esta interação de bem-estar com que as nossas estruturas físicas, orgânicas, biológicas e as nossas funcionalidades psíquicas, que compõem a nós mesmos como um organismo único e integral, interagem com o nosso ambiente, que ora é este plano material enquanto estamos encarnados. Portanto, esta ideia, este conceito de integralidade é um conceito muito mais apropriado e que vai nos levar a uma compreensão mais dilatada, mais ampla, para que possamos ter mais êxito no cuidado conosco mesmo e na contribuição que devemos dar ao todo, à sociedade em geral. O respeito com a vida, o cuidado com a vida, está presente em toda a narrativa de Jesus e nos seus exemplos. E não seria diferente com os ideais e os princípios trazidos pela doutrina espírita, que é plenamente convergente com os ideais de Jesus, de tal forma que ele mesmo anunciou, momentos antes da sua partida, que nos enviaria um Consolador que nos revelaria coisas novas e que relembraria tudo aquilo que foram os feitos que ele nos deixou como legado para a nossa melhoria como um todo. Não apenas como corpo, ou não apenas como psiquismo, mas como espíritos que somos, num processo contínuo de evolução. Ainda podemos citar, para podermos entender melhor e adentrarmos aos conceitos mais espirituais acerca da saúde e aquilo que Jesus, de fato, deseja preconizar e nos ensinar na sua fala de que veio não para os sãos, mas sim para aqueles que estão ou que somos adoecidos. Citamos, por exemplo, uma definição de um filósofo chamado Christoph Busse, lá pelos idos de 1900, final dos anos 70, 77, 78, que afirmava que a saúde é a simples ausência da doença. E isso foi levado
sobretudo nos modelos mais medicamentalizados da prática da saúde, da medicina, como a regra áurea, mas que evidentemente demonstra as suas limitações. E no passar do tempo, uma década aproximadamente depois, um sanitarista chamado Leon Kass questionou este conceito, gerando ou propondo uma nova forma de entender o que é a saúde, dizendo que a saúde é o bem-estar mental que ativa e que faz o bom funcionamento de um organismo na sua interação com o todo. Por sua vez, observando questões ainda mais específicas, Leonard Nordenfeld, um médico, já nos idos dos anos 2000, 2001 aproximadamente, vai definir que a saúde é uma espécie de estado físico e mental, psicológico, em que é possível, a partir deste estado, alcançar todas as metas vitais do ser humano em determinadas circunstâncias. Vejam que nesse trânsito, nesse caminhar do conhecimento humano do ponto de vista científico, vamos avançando na direção daquilo que seria uma proposta mais coerente, mais condizente com as perspectivas espíritas, em que trata de nós como um ser integral. Em essência, somos um espírito, mas que momentaneamente estamos nos utilizando de um veículo corporal constituído de todo um sistema biológico para que possamos interagir num ambiente de matéria mais tangível e mais concreta. E daí essas inúmeras conceituações para que possamos saber como lidar melhor com os desequilíbrios que são inerentes, que fazem parte desta realidade material, onde somos assolados não por um desequilíbrio fortuito, na conta do acaso, como muitos pensam, que conferem à nossa integridade biológica ou psicológica aquilo que nomeamos de doença, adoecimento, aquilo que chamamos, equivocadamente no meu entendimento, de algo que é anormal. Não. Talvez algo que esteja atípico, que esteja fora da ordem do equilíbrio e que, portanto, entendemos como sendo doença ou adoecimento. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espírita, da doutrina espírita, podemos considerar isso de uma outra perspectiva, que não anula, sim, o fato da existência de doenças, de transtornos, etc., que nos afligem o corpo e nos afligem a mente. Mas vai além disso, que é uma desordem, uma desorganização espiritual. Afinal de contas, as doenças ou o estado que é contrário à saúde decorre exatamente dos desequilíbrios espirituais a partir de uma sequência de escolhas que cada um de nós fez ao longo do nosso trânsito pela vida, que é infinita. Então, amigos, diante disso, e antes ainda de entendermos o contexto no qual Jesus propôs aquela célebre frase que está imortalizada no seu Evangelho até os dias de hoje. Mais recentemente, concluindo com essa parte de conceituação dos conhecimentos e da ciência desenvolvida pela humanidade, a OMS lançou uma nova conceituação a respeito desta temática, dizendo que a saúde ela deve ser considerada, enfim, como uma medida
em que um indivíduo ou um grupo é capaz, de um lado, de realizar determinadas aspirações, enfim, e satisfazer necessidades, e por outro lado, saber como lidar equilibradamente com o meio ambiente, a fim de também preservar o meio ambiente, porque é um recurso no qual também interfere na nossa própria saúde. A saúde é, então, portanto, vista como um recurso, uma ferramenta, um instrumental para a vida diária e não o objetivo final dela. E consiste em abranger tanto as ferramentas sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Entendemos assim, diante desta ótica e dessa visão recente proposta pela OMS, que a saúde ganhou um conceito muito mais positivo e muito mais abrangente na direção mesmo das proposições espíritas, que considera o espírito, embora a OMS não considere a ideia e a realidade do espírito, da vida imortal, etc., ainda vamos necessitar caminhar muito no campo da ciência para a humanidade, enfim, convergir de uma forma definitiva, aceitando essa realidade que nós espíritas já conseguimos entender de uma maneira bastante acessível. Mas então, o que podemos pensar, enfim? E quem realmente tem saúde diante desse conceito de equilíbrio? Quantos de nós estamos plenos das nossas funções e equilibrados o suficiente para gozar deste estado de bem-estar e de completude proposto pela doutrina espírita, proposto pelo próprio Cristo e também convergente com as ciências humanas mais recentes? Embora o conhecimento humano, que sem dúvida alguma vem evoluindo continuamente, conforme o que temos visto e o que citamos agora há pouco, mas ainda estamos bastante limitados no exercício da nossa plenitude. Estamos ainda muito tolhidos e muito pequeninos em função da nossa rebeldia moral, em função da insistência que damos ao imediatismo, a visão ainda quase que integral das questões materiais. Quando apontamos para a solução dos nossos problemas ou direcionamos os nossos desejos tão somente ou meramente ou quase sempre do ponto de vista materialista, nos afastamos bastante da conquista de uma plenitude, a chamada saúde integral, como nos diz o Espírito Joana de Ângeles. Então, amigos, que acessando os sublimes ensinos do Cristo, vamos de fato ter um roteiro realmente voltado para a saúde plena. Um guia de saúde integral no sentido mais amplo, mais profundo, mais completo. E assim, que vamos acessar aquela fala de Jesus, quando nos diz que ele não veio para os sãos, porquanto estes não precisam de médicos, não precisam dessa assistência, dessa preocupação, deste cuidado. Mas Jesus diz que veio para os enfermos. De que tipo de enfermidade? Quais enfermos a que se referia Jesus? Como podemos entender esta ideia? Jesus veio para aqueles que tinham graves crises renais. Jesus veio para intervir nos problemas de coluna, tão somente na cegueira, na mudez, nos quadros
epileptiformes que caracterizam as crises epiléticas, como foi o chamado jovem endemoniado. Jesus veio para atender meramente às chagas, às ulcerações daqueles ranceníacos, os chamados leprosos? Não. Jesus não veio para curar matéria. Jesus veio numa missão muito mais profunda. Há de nos propor a saúde integral, visando a plenitude do ser espiritual que somos nós em essência. O reino de Deus está dentro de vós, nos assevera o Mestre. Mas nós fugimos desse reino de Deus, dos potenciais e dos recursos que nos dariam equilíbrio, que nos dariam a saúde, capaz de suportar as adversidades. E é exatamente a infração que sofremos diante da nossa própria integridade física, biológica, psicológica, que nos adoece, que nos coloca diante de nós mesmos, nas nossas fragilidades morais. E lá estava Jesus. O Cristo havia entrado em Cafarnaum. Momentos antes, Jesus estava no lago de Genezaré, lá numa embarcação, junto com Pedro, João e Tiago, o irmão de João, buscando peixes para a alimentação. Era o trabalho daqueles pescadores simples. E Jesus ali, verificando a inquietação, sobretudo, de Pedro, com a dificuldade de realizar a sua atividade, a escassez dos peixes, Jesus pede para eles entrarem de novo no barco, vai até uma determinada região e aponta, joga ali tuas redes, e ali eles conseguem fazer a pesca salvadora. Jesus retorna. Esse encaminhando à casa de Pedro, dizem os relatos evangélicos, viu reunir-se uma multidão, uma grande aglomeração de pessoas, que hoje certamente estariam sendo recomendados a utilização de máscara e um afastamento devido, saudável, coerente com a realidade que nos atinge e que nos cerca de maneira tão ameaçadora como nos últimos tempos de pandemia. E muita gente confunde isso com falta de fé. Porque Jesus é conosco, eu não vou temer nada. Muitas vezes menosprezando e até mesmo faltando com a caridade no respeito ao próximo, que tem lá os seus direitos, que devem ser, sim, considerados, porque os espíritos superiores nos recomendam, sim, cuidar do espírito que somos. Mas eles recomendam também, em mesmo nível, cuidar do corpo. Cuidai do corpo e do espírito. Por quê? Porque temos inúmeras tarefas proativas que dizem respeito ao nosso crescimento e à nossa evolução espiritual. E também temos inúmeras tarefas e transformações a fazer a fim de nos livrarmos do nosso passado infeliz, que desrespeitamos, mentimos e transgredimos, ferindo ao outro e ferindo, no final das contas, a nós mesmos. É sempre assim essa regra. Portanto, aquele aglomerado, Jesus se dirige. E ali vêm alguns homens solícitos, solidários com um companheiro ou com um conhecido que encontraram no caminho. Um paralítico, carregado em sua cama. Mas a multidão era tão grande que eles não conseguiram levar aquele homem até o Cristo diretamente. E aí, puderam subir pelo teto, pela cobertura da casa, aonde Jesus se dirigia, se direcionava, e o baixaram num esforço muito grande, a maca, para que ele adentrasse ao recinto onde estava Jesus e os seus apóstolos.
Antes disso, um fato relevante é que ao sair do barco e passar ali por uma espécie de bancada, um espaço dedicado aos chamados publicanos, que eram coletores de impostos das atividades laborais, dos trabalhos feitos, porque a pesca surgia como resultado os peixes e como uma atividade cobrada de imposto para os romanos e em parte para os judeus também. Os publicanos eram uma espécie de fiscais, de auditores, que tiravam um percentual daquilo como pagamento para a atividade profissional. E ali estava Levi, que depois ficou conhecido como Mateus e se tornou um discípulo. E Jesus, ao olhar Levi, que era chefe do publicano, se fosse hoje, seria uma espécie de gerente do departamento daquela instituição cobradora. E Jesus diz: tu, segue-me tu. Para alguns, vem e me segue. E Levi largou tudo e seguiu ao Cristo. E lá chegando, nesta casa, houve aquele fato em que, vendo aquele homem, Jesus propõe ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque muitos acham que Jesus curava pelo simples fato de querer curar e demonstrar de fato que era o chamado Filho do Homem, o missionário enviado de Deus para nos tirar dos nossos pecados. Não, muito pelo contrário. O Cristo já havia dito que ele não veio destruir a lei, mas sim fazê-la cumprir. Ou seja, nos ajudar a entender melhor que leis são essas e como os fenômenos que acontecem não saem destas leis, não estão para além dessas leis e ele não derroga estas leis porque são as leis imutáveis de Deus. Pelo contrário, ele vem exatamente para elucidar o funcionamento dessas leis e, na medida do merecimento, pautado no mecanismo de causa e efeito, aquele paralítico tinha cumprido o seu processo de expiação, estava no momento de mudar. E o teste que Jesus fez foi através da fé e do desejo verdadeiro, porque assim são as coisas. Se nós não trabalhamos, se nós não direcionamos a nossa vontade, os nossos potenciais e os nossos recursos em direção ao que é saudável, útil, funcional, o belo, o justo, de acordo com as leis de Deus e não de acordo com a nossa ótica limitada ainda, nós estaremos nos libertando dos nossos pecados. Filho, os teus pecados estão perdoados, ou seja, cumpristes esta fase de expiação. E eu te ofereço um caminho, mas tu precisas levantar, ou seja, sair da condição de inércia e gerar um movimento. Porque necessitamos de dinâmica para transformar no caminho da evolução. E alguns, aqueles de sempre, que estão na rapina, que estão observando, a fim de tirar proveito no momento de oportunismo. Os chamados fariseus estavam ali e criticaram Cristo. Homem, estás blasfemando. Quem pode perdoar os pecados senão apenas Deus? Jesus logo percebeu, porque o Cristo percebe, espíritos superiores, sobretudo da categoria de um Cristo, percebem aquilo que há nos inferiores. E então Jesus lhes questiona, perguntando por que eles estão remoendo aquelas coisas tão negativas em seus corações. Muitos de nós vivemos remoendo os nossos corações, porque o orgulho e o egoísmo movimenta em nós a ideia de que, para nos sentirmos bem,
nos sentirmos superiores, é necessário desqualificar os outros, rebaixar, menosprezar, desdenhar, não considerar o outro. E isto por si só é um fator mais proeminente de adoecimento, de ausência da saúde integral, que do ponto de vista espírita, que do ponto de vista do Cristo, está, sobretudo, baseado nos valores morais. Este é o medicamento, esta é a terapêutica sublime que nos vai dar verdadeiramente a saúde em plenitude, transformação moral. O Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, disse Jesus ao paralítico, porque era ele o foco, era ele o adoecido que estava na condição de merecimento para transformar a vida. Percebam que Jesus não se dedica para aqueles que são os críticos, os fofoqueiros de plantão, aqueles que querem gerar a desordem, que necessitam de cargos e de falsa autoridade, quase sempre traindo o respeito e a dignidade alheia. Não. Jesus diz: eu te digo, homem, levante-te, pegue a tua maca e segue para a tua casa. E aquele homem fez exatamente isso. Se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, glorificando a Deus, dizendo: nunca vi nada igual. Depois disso, ele segue com Levi, o Mateus, que mesmo sendo um chefe dos publicanos, convida Jesus para ir almoçar em sua casa. Ele estava em êxtase. Conhecia o maior ser, então, naquele momento. E sentiu, percebeu o velho amigo de outrora, convidado que foi a participar dessa grandiosa missão da humanidade, que era a disseminação do Evangelho entre todos nós. E então, na refeição na casa de Levi, de Mateus, ali se reuniram muitos publicanos e os chamados pecadores, gente de má vida, pelos preconceituosos do Sinédrio, os chamados doutores da lei, os fariseus, aqueles que se acham, na sua arrogância, superiores que os outros. E viram Jesus comendo com os cobradores de impostos, com os pecadores, com os simples, os humildes, os estrupiados. E questionaram: se tu te dizes homem, que veio de Deus, por que come com os publicanos e os pecadores? E é aí onde surge a maravilhosa intervenção de Jesus. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Esta é a profundidade dos ideais de Jesus, que nos convida para uma modificação na forma que enxergamos as coisas, que nos conclama, enfim, a cuidarmos das questões morais, de desenvolvermos uma nova ética, um novo olhar acerca da vida, uma nova forma de construir saúde. Não apenas e não mais ficando restrito às questões meramente orgânicas, temporais, que nos fazem patinar reencarnação após reencarnação em séculos de sofrimento. A chamada de Jesus é visando a saúde integral, e o ponto de partida para a saúde integral, a evitação do adoecimento do espírito, é a reforma íntima. São as conquistas dos valores que nos farão, de fato, íntegros com Deus, conosco mesmo e uns com os outros, gerando saúde. Muitos, depois desse fato, depois dessa cena de Jesus na casa de Levi, antes ainda com o paralítico, foram em busca do Cristo.
para a cura, para as diversas curas. Assim foi o filho de um dos doutores da lei, um dirigente de uma das sinagogas judaicas, que se ajoelhou diante do próprio Cristo, rogando por tudo para que Jesus fizesse aquela menina, que na compreensão daquelas pessoas, daquele pai, havia morrido. Senhor, te rogo, minha filha acaba de morrer. Vem, impõe tua mão, que ela viverá novamente. E Jesus, vendo a fé e aquele gesto de humildade, foi, e aspas bem grande, ressuscitou, ou seja, tirou aquela menina, aquela filha, de um transe provavelmente cataléptico. Como também foi aquela mulher que sofria da hemorragia, a mulher hemorroíça, que durante 12 anos sofreu numa condição biológica decorrente, sabe lá de que tipo de transgressão à lei de Deus que ela cometera no passado, ou mesmo naquela presente reencarnação, porém arrependida e movida por uma fé verdadeira, foi até o Cristo e não precisou nem falar com Jesus. Emblemática essa passagem, a mulher toca nas vestes do Senhor e ele diz que dele havia saído uma virtude, proporcionando saúde àquela que acreditava na saúde como algo muito mais profundo, muito mais amplo, muito mais real. Jesus volta-se para a mulher que se colocou extremamente grata e diz: filha, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Inúmeras vezes, diante destas sublimes intervenções, Jesus colocava no outro o feito, o fato de se melhorar. Porque ninguém, de fato, vai conseguir uma melhoria, um crescimento. Ninguém vai conseguir desenvolver saúde se não fizer por si mesmo. Esperar que os outros façam por nós é grave erro que ocorremos continuamente. Portanto, ao buscar saúde, precisamos inicialmente, amigos, cuidar do nosso íntimo, nos conhecermos melhor, propor os aspectos positivos, construtivos, proativos da vida. Aprender com nosso Senhor Jesus, porque Ele nos diz: aprendei comigo que sou brando e pacífico. Então, podemos pensar melhor agora, diante de toda esta ideia que nos passa Jesus, de que os nossos destinos poderão ser a cada dia mais saudáveis do que o anterior, se nós buscarmos, se nós observarmos e se agirmos muito mais na saúde do espírito, na saúde integral, sim, cuidando do nosso corpo, mas não nos limitando tão somente às chamadas sensações do corpo ou aos desequilíbrios do corpo. Porque no mundo de expiações e provações é esperado que inúmeras destas ferramentas, desses instrumentos que nos propõem uma reeducação e também uma educação nova, se apresente naquilo que consideramos como doenças ou adoecimento. Ora no corpo físico, ora nos desequilíbrios emocionais, ora nas interações sociais, nas frustrações, nas decepções relacionais de variada ordem, enfim, coisas que nos ferem, nos machucam e causam prejuízos e danos
a nossa própria saúde, mas porque de alguma forma geramos danos nos outros. Lembremos deste convite de Jesus. Levanta-te e anda. Somos adoecidos do Espírito. Temos ainda inúmeros pontos a corrigirmos, a renovarmos, a transformarmos. E Jesus é o farol, Ele é o guia, Ele é aquele roteiro seguro de saúde integral, amigos e irmãos. Busquemos não nos deter nas coisas menores da vida. Buscai antes o reino de Deus, e o mais vos será dado por acréscimo, nos diz Jesus. Que seja então este o caminho a optarmos, para que possamos, enfim, nos considerar seres integrais, não mais dissociados, apartados da nossa essência, que é a essência espiritual. Que possamos ter a cada dia um trabalho, um esforço, uma luta voltadas para a nossa saúde, para a saúde dos nossos próximos, guiados e, sobretudo, trabalhando em prol dos ideais de Jesus, conforme Ele nos ensinou. Um grande abraço, que possamos seguir por tão belas lições, onde a claridade divina seja sempre a luz que ilumina os nossos corações. Muita paz a todos.